Eu sou o Bruno Paes, grafito há mais de 20 anos. Comecei a grafitar, a minha primeira experiência foi aos 16 anos, que eu li aquela revista Rap, que falava sobre rap, sobre os festivais que tinham, tudo. E no meio da revista tinha uma folha ou duas ali que falava sobre grafite. E eu sou filho de artista plástico, assim, mas eu nunca me interessei pelo pincel, a minha linguagem toda eu criei sozinho, aprendi nas ruas. Meu primeiro contato foi exatamente aos 16 anos, e era Gêmeos, Vitier, o Espeto, eram esses caras que estavam rolando. E a partir disso eu fiz um clã com uma galera do meu colégio, era eu e mais dois, e a gente assinava Los Jazz, isso 16 para 17 anos. Daí a galera foi crescendo, né? Cada um foi pro seu canto, mas a vontade de grafitar para mim sempre foi muito grande, assim. Eu gosto de desenhar, sempre fui muito do desenho, assim. Acabei tendo até problemas no colégio por causa disso, que eu ficava desenhando. E é muito louco, porque foi um hobby, né? Eu pinto há 20 anos. E esse hobby hoje em dia, né? A galera foi entendendo o que é o grafite, qual é a expressão, né? Foi dando-se valor a isso. E hoje em dia eu consigo vender telas, tem alguns projetos grandes que eu já participei. Mas tudo vem dessa vontade de querer estar desenhando e de querer estar em contato com a rua, né? Eu sou do skate, eu ando de bike, eu não tenho carro, então é a minha ligação. E eu costumo dizer que a rua é minha terapeuta, assim. Eu tenho que, de 15 em 15 dias eu tenho que ir pra rua. Antes era mais, é que hoje em dia eu tenho um filho de 6 anos, um casamento de 9 anos e fica mais complicado ir pra rua, né? Pintar. Mas até a patroa sabe que de 15 em 15 dias eu tenho que estar na rua porque o sangue da arte fala mais alto, né? Hoje em dia, assim, eu não vivo 100% da arte, né? Bom, eu sou o Mi, eu assino o Mi nos meus trabalhos, trabalho com arte desde 2014. Nas horas vagas eu trabalho como sushi man, mas meu trabalho mesmo do dia a dia é o grafite. Eu trabalho profissionalmente, o cliente me convida para fazer um projeto, eu vou até ele, faço o projeto e a gente finaliza isso. Eu tenho uma esposa, uma filha de 5 anos. Comecei a grafitar em 2014, eu já pegava pincel, rolo, né, e pintava, pedia permissão nos muros, né, e apareceu um convite para mim participar de um curso. E esse curso finalizava na Avenida Paulista, no túnel, para a gente fazer os modernistas, né? Fazer a reprodução. E nesse projeto eram mais ou menos 10 rapazes, mais ou menos a minha idade, 18, 20, né? E aí eu achei a oportunidade. No final do curso ganhava o equipamento, que eu não uso só spray, né? Eu uso compressor também, uso outros equipamentos. E aí a gente fez no final do projeto, a gente fazia as telas de reprodução, Tarsila do Amaral, né, Portinari. Aí a gente ficou acho que uns 40 dias no túnel. Aí dali eu não parei mais, de 2014 eu estou até hoje. O início do grafite como arte, a gente pode situar principalmente na década de 70 nos Estados Unidos, em Nova York, tá? Antes disso, na década de 60, já havia as primeiras manifestações do grafite. Mas em 70, uma série de artistas começam a aparecer, né, com o mesmo objetivo, usando técnicas similares. E a gente tem que se perguntar o seguinte: por que isso surgiu? Como surgiu? Né? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que pensar no primeiro aspecto. O primeiro aspecto é que, a partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam o eixo, né, da arte mundial, da arte contemporânea. O grafite não poderia nascer em outra época também, como toda expressão artística. Ele tem o carimbo da sua época. Por quê? Porque Nova York, e a gente pode pensar em uma cidade como São Paulo hoje também, é uma cidade altamente
profundamente divididas socialmente, né? Aquela coisa dos guetos, né? Então bairros como Brooklyn, Bronx, etc. Se a gente for pensar na história da humanidade, não foi sempre que as camadas populares viveram no núcleo, no centro da cidade, no centro da riqueza, junto com a burguesia, ou a riqueza, ou a elite, vamos dizer assim. Então imagine que você tem uma periferia que se desloca para o centro econômico, trabalha, enxerga a riqueza, vê toda a pujança do capitalismo americano e volta para os seus guetos com todas as suas limitações. É justamente esse contexto social, vamos dizer assim, e geográfico de uma cidade cindida, em que as classes meio que vão uma observando a outra e vendo e se chocando com essas diferenças e refletindo sobre a estrutura de tudo isso, é que nasce o desejo de começar a registrar uma expressão artística no seio da cidade, usando a cidade como suporte. A própria cidade, o muro, é suporte dessa expressão. Não é mais quadro, galeria, é a própria cidade. A escolha do local, né, para fazer o grafite depende muito do dia, da região, do que você quer pôr na parede, né? Mas eu me identifico muito com lugares assim deteriorados, onde moram as pessoas de rua, né? Embaixo das pontes, assim. Primeiro que é um lugar onde a prefeitura, né, não quer ir lá fazer a sua vigilância, a polícia também, então isso passa um pano pra gente, que querendo ou não é uma arte ilegal quando você está fazendo um lugar sem autorização. E ao mesmo tempo é esse lance que eu quero dar o paradoxo, né, que a minha figura tá sempre feliz, sempre muito colorida, sempre de bem com a vida, naquele paradoxo da cidade cinza, daquele cara que mora na rua, que come do lixo, né? E eu acho muito interessante. Eu procuro esses lugares porque eu me identifico, eu gosto de pintar bastante sozinho, assim, que, né, para fazer uma coisa como se fosse uma terapia mesmo, para pensar nas minhas questões, ver a cidade em volta de mim, saca? Entender, e daí, através disso, eu vou projetando a minha arte na parede. Então, eu não preciso de autorização, né? Como é minha profissão, na verdade o cliente me procura e me oferece o espaço e pede para mim criar um projeto, né? Em cima do tema que ele quer, eu crio alguma coisa e aí, fechando o projeto, a gente faz o trabalho. Eu venho da escola antiga, eu acho que eu estou na 4ª geração de grafite. Eu comecei nos anos 90 e a gente ainda apanhava muito, né? A polícia pegava, descontava na gente, gastava o nosso material na gente, a gente voltava fudido para casa. Eu costumo pintar nos lugares onde eu já visualizei antes, passei de ônibus, passei de carro. Falei, ó, ali tem uma brecha, não pode atropelar ninguém, que é a lei da rua, né? Lei da rua, fala mais alto, você não pode vacilar, que a cobrança vai vir. Então você tem que achar um lugar seu, um lugar que, né, você não vai atropelar. Ou quando a prefeitura zera o muro, que daí vira a famosa terra de ninguém, né? Quem chegar primeiro chegou. Há um público aqui no Brasil que é bastante conservador e que, obviamente, né, vê o grafite ali como uma sujeira, como um arranhão, como um descaso em relação ao espaço público. E é um público que obviamente, né, admira aquilo. Inclusive, em outras cidades do mundo, não é? Os grafites são extremamente bem-vindos. Eu acho que, assim, de lá para cá, a população se tornou bastante tolerante em relação ao grafite. A arte, de uma certa forma, ela sofreu com a ditadura, não é? E sofreu também, aí, na época do Dória, com uma atitude conservadora. Não é? Foi uma atitude conservadora em relação a uma forma de expressão. Você começa a preparar a mochila e fala, cara, eu vou pegar aquele pico ali que passa não sei quantas mil pessoas por dia, de cara, à luz do dia, assim. Dá uma adrenalina muito boa, assim, muito saudável. E é a nossa vitrine, né, cara? A rua é a nossa vitrine. Hoje em dia eu vendo tela, eu faço camiseta, né? Eu faço ações para algumas marcas, por exemplo, graças ao meu trabalho na rua. Se eu não fosse visto na rua, né, quem iria lembrar do meu trabalho? Então eu acho que também tem esse lance que o grafite, a grande vitrine é a rua, né?
Tenho, diversas histórias de grafite, né? São muitos anos pintando, né? Desde correria, de fugas, de perrengues, de chuvas, alagamentos, ficar perdido em quebrada que você nunca viu na vida, assim. Mas uma que eu acho que é uma sacanagem foi uma vez que a gente fez um projeto, o Grande Súbito, e a gente pintou um Singapura, cara. As paredes, né, mortas, né? As empenas cegas do Singapura, ali da Água Branca. E, cara, a galera da comunidade votou nas artes escolhidas, assim, foi um puto evento, foram 8 empenas. A gente teve apoio da Souvenir e tudo mais. Depois de 1 ano e meio, a prefeitura foi e zerou tudo. E tá, hoje em dia, todo pichado, defasado. E, assim, é uma das histórias que eu lembro de desgosto, né, que, assim, porra, não tem nem grana pra frequentar um lugar, né, que tenha arte, assim. E a gente tinha trazido isso daí pra eles e os caras foram podados, assim. Isso daí eu nunca vou esquecer. Foi foda. Assim, lidar com esse movimento do grafite aqui em Sampa, porque virou a meca, né, do grafite, é difícil por causa da concorrência, né? Acho que é o lugar onde tem a maior concorrência do mundo de grafiteiro, deve ser aqui. Até porque vem a galera de todas as regiões vindo grafitar pra cá, né? Quando eu comecei a pintar isso, a minha mãe achava que eu era um vândalo. Entendeu? E hoje em dia é 60% do meu orçamento, sabe? Eu pago o colégio do meu filho, eu pago as contas de casa graças ao grafite, que era o vandalismo há 20 anos atrás. Pra mim foi de boa mesmo. Agora, o pessoal da rua, assim, quem tá próximo, sempre vê com um olhar mais, né, tipo, pô, poderia estar fazendo uma coisa melhor, um curso e tal, mas da família, graças a Deus, sempre foi um apoio. O preconceito sempre rolou, né? E eu acho que sempre vai rolar, porque não é um lance do senso comum, né? Do gosto. Todo mundo gosta de grafite. Até hoje acham que é pichação. Tem pessoas que não sabem diferenciar, né? E eu gosto mesmo, eu respeito. Tem gente que não gosta e ponto final. O cara prefere a casa dele limpinha. Eu, por mim, gosto de tudo grafitado, colorido, né? Porque o pessoal encara a gente de uma outra forma, né? Vê a gente com a roupa assim, vê a gente trabalhando dessa forma. Tem gente que pergunta, mas você trabalha com o quê? Entendeu? Não consegue aceitar você ter uma profissão de pintor ou grafiteiro, né? Não é a melhor opção, não é criminalizar essa questão do grafite. A gente precisa entender que o grafite também é uma forma de expressão, é uma expressão, não é? Isso é comum, por exemplo, nos centros mais, nas grandes cidades, nos centros, né, urbanos com maior desenvolvimento. Então, nas periferias desses centros, é comum o grafite ser uma forma de expressão. Está querendo comunicar algo, é uma comunicação nesse sentido, né? E isso tem que ser visto com bastante cuidado. É possível notar uma diferença no reconhecimento do grafite no Brasil e fora do Brasil, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Isso se dá basicamente porque todo o circuito das artes ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais hipertrofiado nos países desenvolvidos e ele é mais esquálido nos países subdesenvolvidos. Isso é natural, né? A própria capacidade da população de olhar algo e sentir e ver como estético, esse exercício do olhar é um exercício que demanda, sim, uma educação. Não é formação elitizada, nada disso, mas é um foco educativo no estético. E o nosso país, infelizmente, eu acho que ele é tão precário em coisas tão fundamentais ainda, que isso fica um pouco em segundo plano. Se a população, que é a própria demanda da arte, fica em segundo plano, o próprio circuito das artes fica um pouco esquálido, né? Então, acho que isso explica, por exemplo, porque grandes artistas como os Gêmeos, como o Cobra, hoje em dia, são muito conhecidos no exterior, né? Fazem muito sucesso no exterior, apesar de serem conhecidos no Brasil, mas de uma maneira um pouco com menos peso do que no exterior, como acontece na história da nossa cultura com vários artistas, né? Enquanto que o circuito das artes das grandes potências, em geral, já está mais acostumado a trabalhar, a valorizar esses artistas, a expor e
e a demonstrar, né, o valor dessa arte. É natural isso, acho. Porque o europeu é cabeça mais aberta mesmo, né? E o brasileiro é muito copista, né? Ele não tem a identidade própria ainda. Então prefere que o outro ache legal. Então, se o gringo falou que é show, então eu também vou abraçar essa ideia. Então é um pensamento pobre, mas eu acho que ainda existe muito isso, cara. Infelizmente, né? Eu acho que ainda tem uma galera que não sabe diferenciar o que é picho do grafite. Isso eu concordo, deve ter uma boa parcela da sociedade que ainda não vê alguém com uma lata de spray fazendo qualquer coisa numa parede e acha que o cara é pichador. Mas eu vim de uma geração que eu acho que todo mundo que começou, da minha geração e das gerações passadas, começou pichando, porque não tinha acesso à tinta, não tinha dinheiro, né? Você não conseguia comprar 40 latas e fazer um trampo colorido. Você pegava um resto de uma lata que alguém reformou a bicicleta, que alguém deu um tapa na geladeira, aquelas Color Gin Calhambeck, e ia pra rua e, com um resto de latex, né? E ia se expressar. Eu mesmo comecei do picho, eu acho que muita gente começou. A diferença entre o picho e o grafite, pra mim, os dois são uma forma de expressão, né? A pessoa ali ela tá colocando a expressão dela. A diferença que eu vejo é que o picho, com todo respeito, mas ele já invade uma área do vandalismo, né? Você vai, se expressa ali numa parede de alguém que, sei lá, né? Você está cometendo um delito ali, né? O grafite, ele já é uma permissão, é uma expressão que você está fazendo uma forma de expressão mais artística, né? Eu acho que ela é mais aceitável, né? Ali o rapaz vai e coloca a tag dele, o nome, né? Com todo respeito, mas ele vai estar cometendo um delito ali. E o meu lado, ele já vai mais como profissão, né? Então, para mim, acaba que entrando em conflito os dois, né? Tem pessoas que me chamam para fazer um trabalho, às vezes eu chego todo pichado, então eu percebo que aquele trabalho é para justamente evitar que alguém vai e piche, né? Então, para mim, ele acaba entrando em conflito. Como diferenciar o status da arte no piche e no caso do grafite, né? Um é arte, o outro não é, por quê? Qual é a diferença? Primeira coisa, o grafite nasce exclusivamente com letras. Tá? Depois ele vai ganhando uma complexidade figurativa e formal. Isso é importante. Ou seja, ele nasce de um ímpeto parecido. Só que o grafite ele vai ter alguns elementos que o piche não tem. Por exemplo, a principal delas, preocupação formal. O sujeito olha e fala: como eu vou fazer isso de uma maneira que me pareça artística e que demarque o meu estilo próprio, tá? E que não seja apenas rabisco, que seria a origem, inclusive, da palavra grafite, né? Lá no início. Então, assim, essa preocupação formal, ela carrega todo o repertório das vanguardas. Surrealismo, cubismo, dadaísmo e o que você quiser imaginar, né? Portanto, toda essa preocupação formal começa a gerar estilos 3D, né? Um estilo de letras, muitas vezes, que são mais em formas de bolhas, né? Meio bubble style, né? Aí tem o wild style, que são aquelas letras mais pontudas do grafite. Então, essa preocupação formal e esse exercício formal é típico do grafite e dá uma sofisticação estética para ele que o piche não tem, tá? Então, isso é fundamental eu entender. E um último aspecto é o seguinte: por isso mesmo, o grafite vai ter planejamento de produção. O piche, em geral, não tem planejamento. No máximo, o cara executa alguns padrões que são assinaturas dele, e ele vai lá e faz o quanto antes a transgressão dele e sai de campo. O grafite não, o grafite tem um planejamento. Então ele começa a envolver não só muitas cores, imagens, personagens. Muitos grafiteiros começam a criar seus próprios personagens e, portanto, começa a criar um mundo artístico muito mais sofisticado. Eu acho que a questão do, assim, o lado mais positivo que eu vejo de
trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia e consigo vender as minhas telas é porque eu estou me expressando de uma maneira que vem de dentro, né? Cara, eu acho que, assim, o aprendizado que o grafite me trouxe, assim, além de técnicas, de arte, de materiais, o spray, o latex, como diluir, como fazer um degradê, se você vai aprendendo isso, eu acho que o mais legal é a troca, cara. Conhecer pessoas que pensam como você, que moram lá longe, que você nunca imaginou e o cara tem um desenho semelhante com o seu, pensa da mesma maneira que você, assim, cara. Essa troca da rua é muito importante. Eu acho que é uma das coisas que eu vou levar pra vida. São os amigos que é da Brasilândia, do Cambuci, seja de onde for, mas se juntaram na rua e daí estão em prol do mesmo movimento. As amizades que se faz na rua por causa do grafite, isso nunca vai se apagar, tá ligado? Tá no DNA, justamente pelo contexto sócio-histórico do nascimento do grafite, a mensagem antissistema. A maioria das vezes é uma mensagem antissistema. É como se fosse um farol para as pessoas que estão indo e vindo de metrôs lotados, ônibus lotados, para as pessoas que estão vendo a miséria, as injustiças sociais, a corrupção e etc. É um farol para dizer o seguinte: tem alguma coisa estrutural muito errada, né? Tem alguma coisa que precisa ser ou transgredida, ou denunciada, ou até gerar risos para a gente aguentar e suportar a força dessa cidade, né? e dessa sociedade. Então, ele é transgressor por natureza, e isso, uma pessoa que é oprimida, e isso, o oprimido não é a classe X ou Y, pode ser a classe que for, mas o oprimido entende muito rápido, né? É muito fácil de entender quando você é o próprio oprimido, né? Que é a maior parte da população. O lado bom de eu ter escolhido essa profissão é o quanto eu cresci, tanto em cultura, né? Eu moro na periferia, como você pode ver, e aqui o acesso à cultura é muito difícil. Então eu tive muito conhecimento, conheci muita gente legal, e a arte me abriu portas onde eu não ia entrar com uma faculdade de repente, com um curso. A arte me fez eu entrar em lugares e ter oportunidade de viagens e tal por causa disso. Então, para mim, só fez eu crescer. A gente pode considerar, sem dúvida, deve considerar o grafite como arte, né? Por quê? Porque esse questionamento, se o grafite é arte ou não, só nasce se a gente tiver como referência a arte como um reduto da elite, um reduto da arte burguesa, né, que foi, sobretudo, de alguma forma, demolido com as vanguardas no início do século XX. Tá? Então, essa história de que a arte é feita por uma classe muito sofisticada e para esta classe muito sofisticada e que só isso é arte, é uma ideia que começou a ser demolida no final do 19, mas principalmente com movimentos como o dadaísmo, né, no início do 20, o surrealismo, etc. e tal. Então toda essa fonte anti-burguesa e que, como a gente lembra lá do Duchamp, né, pegando a Mona Lisa e fazendo bigodinho, etc., toda essa iconoclastia das vanguardas, ela vai ter frutos lá na frente. Então, assim, a partir do momento que a gente pensa que a partir das vanguardas a arte não é mais um reduto de elite, só é tudo que se pode entender por arte, então essa pergunta não faz o menor sentido, né? Essa pergunta deixa de fazer sentido e o grafite entra como expressão artística como qualquer outra expressão artística. Que ele para o tempo da cidade de uma certa forma, né? Você presta atenção, né, numa forma de expressão, né? Algo está querendo, né? Você está querendo gritar, você está querendo ser poético, você está querendo, enfim, né? Tem uma mensagem aí que está sendo colocada e que vai quebrar esse dia a dia, essa correria, né? Aquilo que ele quebra a paisagem um pouco, ele se mistura com a paisagem, né? Ele dá uma outra situação em relação a isso. Eu diria que é
que é um grito, que é uma atenção para alguma outra situação, né, que possa estar acontecendo. Well, I know that you're young, and I know you're naive, but you know that you got your sugar under your sleeve. But the way that you did it, and you're doing me still, I can't help but to wonder, is your love for me real? Now you